e em paz. Aproveitando um gancho de uma frase que o Genir leu aí em relação a trocar o mal pelo bem, trocando o mal pelo bem, nós estamos exercitando a paz. E é sobre essa paz que eu trago como tema hoje. Uma grande parcela da humanidade tenta, em harmonia com seus entes mais próximos, muitas vezes, diante também de conflitos pessoais e com extrema violência. É incontestável que somos violentos. As estatísticas da humanidade cada vez elevam-se mais em relação à violência. Mas temos essa violência também somando, não é mesmo? Nas nossas famílias. Eu digo nossas no sentido da grande família humana. Pois somos assim. Temos esse lado um tanto animal, não é mesmo? Um tanto medieval, digamos assim. Outros um pouco mais severos. Uns nem tantos. Mas a pergunta que fica, mas aonde buscar esse equilíbrio? Esse equilíbrio necessário, a paciência, a harmonia, para ter um tempo de paz? Eu digo um tempo porque ainda oscilamos na paz, na harmonia e as nossas revoltas. Todos temos. Nós temos o senso de justiça muito gritante em nós, pelo menos eu sou assim. E isso muitas vezes nos traz desconforto, não é mesmo? Ansiedades. E como buscar essa paz? A paz. A paz é o resultado do amor. Fraternidade e paz estão na essência de várias doutrinas religiosas. Quer seja em seus fundamentos, quer seja em boa parte das suas práticas. Na doutrina espírita, esse postulado se traduz por ser base da sua própria essência. É uma forma de religação ao todo, a Deus. Então, a fraternidade, a paz e todos os seus sinônimos é uma forma que temos de nos ligarmos ao nosso Criador. A paz não pode ser vista, aqui vamos abrir um parênteses, alguns médiuns eles percebem sim uma aura, um sentimento, uma energia diferente quando estamos nervosos, tensos e quando estamos serenos, em paz. Mas ela não pode ser vista. Ela pode apenas ser sentida. Temos o sentimento no abraço, no aperto de mão, no olhar das pessoas, em nós mesmos. É uma sensação de que tudo está ornando de maneira mais correta possível. É uma sensação de tranquilidade e positividade em relação à vida. É uma sensação que, na verdade, só quem já viveu é capaz de explicar. Então, cada um que teve essa experiência da paz, em um grande tempo, em um grande intervalo, ele vai ter a forma dessa paz, o sentimento que a paz teve. E isso é individual a cada um de nós. Como aqui diz, cada um sente a paz de uma forma. O que o Espiritismo diz ou traz sobre a paz? É um profundo silêncio interior, que não depende das ocorrências do mundo. Essa paz somente pode ser desfrutada por quem ama o progresso. Então temos que ter sentimento. É amor por logo além, logo ali, nosso futuro, o amanhã ou ainda mais tarde.
e o nosso progresso individual e íntimo, nossa evolução espiritual. Amar o progresso. E trabalha efetivamente no bem. Quem busca a paz, trabalha no bem, tanto no sentido de pensar como no sentido de agir. Ela é muito trabalhosa, ativa, operante. Reflete o estado de quem pode observar com tranquilidade os próprios atos. Aqui relembro de novo Santo Agostinho, que ele fazia no final do dia perguntas a ele mesmo, se ele não tinha magoado alguém, se ele tinha feito todo o bem que fosse possível aquele dia, e que se ele não tivesse tido ações ao contrário de Deus, ou as questões ou os sentimentos que Deus nos traz. O que é a paz no mundo espiritual? A paz é constituída sobre as bases de outras práticas espirituais, de conexão, empatia, compaixão, carinho e outros sinônimos que tudo é agregado a essa paz. Então, com esses exercícios, a gente vai sim ter essa conexão na espiritualidade e com a paz. É um objetivo de todas as pessoas espiritualizadas. A gente fala que estamos espiritualizando-nos, não é mesmo? É como se fosse um exercício. Então, quando estamos espiritualizando-nos, estamos tentando melhorar a nós mesmos. Melhorando a nós mesmos, melhoramos a harmonia familiar, no nosso vizinho, no nosso trabalho. E temos esse objetivo, não é mesmo? De encontrar a paz. A paz é um estado interior de bem-estar e calma. Tendo um pensamento um pouco vago, a calma, não é mesmo? Se esse sentimento a gente levasse para o trânsito, todos nós, eu digo de uma forma geral, não é mesmo? Para as famílias, para o nosso íntimo, como seria, não é mesmo? Como manter a paz de espírito em dias difíceis, nas aflições? Aqui seria dicas, né? Ou orientações para nós. Foque no que estiver fazendo no momento e esqueça os problemas. É difícil? É difícil. Mas se começarmos a organizar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, está mais fácil de solucionar os problemas do que a gente misturar tudo. Quando misturamos as nossas emoções, aí é que vem as explosões, os surtos, os acontecimentos não bons a todos nós. Pois quando acontece algo em uma família, acontece a nós todos. Eu sempre digo que as crianças que vemos são nossos filhos também. Separar sempre, né, os pensamentos, sempre no sentido de organizá-los. Crie o hábito de cancelar pensamentos ruins. Cancelar, essa frase até eu achei um pouco mal colocado, mas depois eu percebi que sim. Porque não eliminamos pensamentos ruins. Não. Quem é que nunca teve um pesadelo? Um momento de ódio contra alguém? Nossa, né? Então sim, é cancelar, é temporariamente. Cancelamos esses pensamentos ruins, tentamos focar em coisas boas, vamos ler um livro, vamos treinar, vamos fazer uma atividade física, e isso passa. Mas teremos novamente, infelizmente, teremos novamente. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, eu sou meio repetitivo, na questão 459, fala muito sobre a influência da espiritualidade em nossa vida, em nossos pensamentos. E é tanta que muitas vezes eles nos guiam.
Então, é muito importante a gente sair, tentar sair e ter a sensibilidade. Opa, esse pensamento não é meu. Vamos tentar sair do local. Temos também pessoas tóxicas. Somos, às vezes, tóxicos demais. Tentar se afastar dessas pessoas, gerar mais pensamentos positivos para sair desse patamar vibratório e dos irmãozinhos invisíveis que, quanto mais ódio temos, quanto mais raiva, ressentimentos, mais são os ataques deles, vou usar a palavra correta, e nós. Abala o nosso sono, nós discutimos, brigamos com pessoas que não merecem, e assim por diante. Questione o que você pensa, sempre, não é mesmo? Será que é meu esse pensamento? Porque temos, acho que aqui eu mesmo falei sobre as ideias fixas. Os obsessores. Será que é meu esse pensamento? Então vamos questionar sempre. Faça preces, acalme o coração. A prece, ela ilumina. A prece nos liberta. Temos a sensação física, depois que fizemos uma prece, de tão libertadora que ela é. Como encontrar a paz espiritual? E orientações no mesmo de manter essa paz interior e controlar a ansiedade. Lembrando que a ansiedade é um mal do século. Nós temos no ranking, em primeiro lugar, o Brasil, infelizmente, somos o país mais ansioso do mundo. Já falei, acho que 2 vezes até sobre isso, e trouxe estatísticas em relação à ansiedade, que leva à depressão, que leva a vários quadros de fobias, não é mesmo? Pratique atividade física. Bah, Edson, mas eu não posso, não tenho. Podemos. Quando fizemos uma atividade física, a gente pensa assim, bah, mas eu corto grama, eu varro a calçada, eu lavo a calçada, estou pensando no que eu faço. Sim, é uma atividade física, mas não é algo objetivo. A atividade física começa aqui, com a nossa consciência. Mas sim, é válido, todo movimento, não estando ocioso, parado, não é mesmo? Quando ativamos o nosso corpo físico, liberamos endorfinas, que nos traz a sensação do prazer, da tranquilidade, e isso é bom para o nosso corpo. Vamos refletir mais, vamos pensar melhor. E medite, faça meditação. Estamos aqui no Ocidente, segundo livros, bem longe da meditação dos orientais. Os orientais já têm isso na cultura, nas tradições familiares, mas podemos sim exercitar a meditação. Crie um bom hábito alimentar. Crie um bom hábito alimentar. O que seria a boa alimentação? Aquela afastada um pouco das artificiais, dos glutamato monossódicos, dos conservantes, corantes, etc. Beber bastante água. Sabemos que muitas enfermidades no longo da nossa vida é a falta da água, é a falta de hidratação no corpo. Manter o foco no presente. Temos a nossa existência, o nosso passado aqui nesse plano, temos, às vezes por ressentimento, por desejo de vingança, por saudade, a gente recorre ao nosso passado e muitas vezes volta. Isso é bom, mas desde que seja de uma forma controlada. Não vamos trazer o que não podemos do passado. Vai confundir o nosso presente. E o nosso presente, ele é constituído pelas ações do nosso passado. Mas, porém, ele não pode ter tanto envolvimento com o nosso presente. Vamos confundir bastante a nossa vida. E no presente, não podemos
pensar muito no futuro. Às vezes a gente nem lá chega. Essa é uma realidade. Vamos pensar sim com otimismo, fazer as coisas que temos que fazer no presente, com amor, com gratidão, com carinho, que as coisas acontecem. No Espiritismo chama-se isso plasmar. Vamos plasmar o nosso futuro. Plasmamos aqui a reforma da nossa casa, não é mesmo? E aconteceu, não é mesmo, num tempo não esperado, um recorde, digamos assim, em relação ao tempo. Ser mais organizados. Eu aprendi uma coisa, que quanto mais a gente organiza o nosso ambiente, não num toque, não num transtorno obsessivo compulsivo. Quanto mais a gente organiza as coisas, mais as pessoas observam a nossa organização, não num transtorno. Então vamos arrumar nossas coisas. Isso faz parte. Arrumando os nossos objetos, ainda temos a coisa da matéria, né, do físico, nós estamos organizando nós mesmos, os nossos pensamentos. Entrar em contato com a natureza. Quem, trabalhando, não é mesmo, cansado, não queria ter meia hora, 15 minutos para fechar os olhos, escutar o barulho, o canto dos pássaros, o barulho do vento, o movimento das águas? Como seria bom, não é mesmo? Há países que têm um tempo X para esse descanso, para esse contato. Então, quando tivermos a oportunidade de termos esse contato com a natureza, vamos aproveitar. É uma forma da gente se religar novamente. Porque às vezes nos encontramos um pouco vazio, achamos que nos encontramos um pouco vazio, como se fosse excluído, digamos assim, do mundo. E a natureza nos conecta. Eu estava lendo uma vez sobre os esportes radicais, né? Que aquilo em tese é quase uma assinatura, muitos esportes radicais, pro hábito. Mas aquilo deixa aquele espírito, aquele indivíduo vivo. Ele tem que sentir aquela adrenalina, aquele risco, para que ele consiga dar continuidade à sua vida. Então, cada um são mecanismos, cada um tem um mecanismo. E isso é muito importante. Não perdermos essa referência que somos o único. Somos o único. Deus nos criou como um ser único. E temos que ter essa ideia para que a gente não fique nesse vazio existencial, que é muito perigoso, inclusive. Agora eu posso olhar no relógio, ver o tamanho. Montar um local para relaxar em casa. E isso é uma coisa muito importante. Eu recebi de um colega tempo atrás, ele mandou assim: ó, Edson, um modelo de bolha. Mas, bolha? Ué. Daí era um quarto meio arredondado, que ele tinha visão, que ele tinha televisão, tinha um tabuleiro ali, tudo que ele precisava ali para ficar tranquilo. Então nós temos que ter esse local, entende? Num quintal, num jardim, numa área. Isso é necessário na realidade. Isso aqui faz com que a gente relaxe. Eu assisti um filme de um veterano de guerra, de uma senhora, era pensionista, de um veterano de guerra, que para ela se manter depois da ausência dele, ela transformou o closet dela, Titanic que me indicou esse filme, e transformou como se fosse num oratório. Ali ela gritava, ela pedia amparo para Deus, e ali foi o socorro dela. Aquele local foi o socorro dela. Era um momento que ela tinha para refletir, era aquele local que ela transformou. Como Paulo de Tarso e Jesus foram para o deserto, ela achou-se ali, naquele local, para conseguir tentar entender ela de uma forma que ela estava sozinha, porém não só. O que significa paz no fruto do Espírito? A paz
é fruto do Espírito e jorra dentro de nós, em nós e através de nós. Isso significa que é paz para você e para quem está perto de você. Então a paz, ela é radiante, ela transmite sim aquelas pessoas ao nosso redor. Lá em Isaías 26, capítulo 26, versículo 30, isso aqui é para pensar. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme em ti, porque ele confia em ti. O que fazer para ter paz espiritual? Como desenvolver esse estado de bem-estar emocional? Isso aqui é uma luta, né, meus irmãos? Talvez há irmãos que não conseguem. É muito difícil essa paz espiritual. A paz interior vem se assumir e respeitar escolhas. Temos que respeitar as escolhas. Se vamos escolher, queremos o respeito em relação às nossas escolhas. É mútuo. É que nem o bumerangue, joga, ele vem. Para alcançar a paz interior, devemos, novamente reforçando, né, aceitar e não interferir na escolha do outro. É um direito dele e nosso. Paz interior também é sobre o perdão. O perdão, não é mesmo? Será que perdoamos, como lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, que fala que perdoar é como se jogasse o véu do esquecimento em relação às ofensas? Será que perdoamos dessa maneira? Ou fazemos que perdoamos? E é muito bom saber assim, para perdoar, temos que desenvolver o auto-perdão, perdoar e pedir perdão. Somente o perdão é difícil, imagina fracionando ele. O auto-perdão, eu entendo que eu errei, eu compreendo que eu mando e me aceito com o erro que eu cometi. É fácil? Não é. Tem pessoas que abraçam a culpa e arrastam a vida inteira numa tristeza só, levando muitas vezes seus familiares juntos com essa mesma tristeza. Então temos sim que auto-perdoar. Auto-perdoar é uma sensação e um sentimento de evolução. Se eu não me auto-perdoo, eu não perdoo. Ou eu não vou pedir perdão. Meu orgulho vai me puxar. Eu não vou conseguir. E perdoar, temos que perdoar. Esse é o caminho. Não há como. O sinônimo de amor verdadeiro é perdoar. É um doce. Amizade. E pedir perdão. Isso aí ocorre de duas formas, consciente e inconsciente. Como é que vamos pedir perdão depois exercitado o auto-perdão? Para um amigo lá de outra parte do mundo, que eu não tenho mais contato com ele, eu já, desencarnado é mais fácil, a gente faz uma prece, não é mesmo? E tudo acontece. A forma inconsciente. Quando exercitamos o auto-perdão sobre aquele fato, sobre aquela ofensa que cometemos, exercitamos esse auto-perdão e já temos a consciência, já está isso fixo em nossa alma, em nosso espírito, eu me perdoei. Mas como eu vou pedir perdão para aquele irmão que está longe, fazendo uma prece, tendo bons pensamentos com aquele irmão, que mesmo ele não aceitando, se a gente pede perdão e a pessoa, o indivíduo não aceita,
ele que fique com esse ressentimento por ele. Você tirou do coração aquele sentimento para pedir perdão. Então, independe da aceitação o pedido de perdão. E dessa forma indireta, a gente emana bons pensamentos. Quando a gente quer pedir perdão para uma pessoa, não é de uma hora para outra. Isso vai se instalar em nosso sentimento, em nosso pensamento, há dias, talvez há meses, não é mesmo? E já vai nos modificando, nos preparando para isso. Sabemos lá, através da orientação dos Espíritos, no Livro dos Espíritos, da codificação de Kardec, que muitas vezes temos esses encontros com o algoz, né? Nós como algoz, em relação àquele que ofendemos, nos sonhos, abraçamos, choramos e voltamos de lá com uma impressão boa daquele que a gente queria pedir perdão. Através da emancipação, dos sonhos, ocorre isso. E muitas vezes é muito mais verdadeiro do que o encontro físico. Então sim, podemos pedir à distância o perdão. E isso é maravilhoso, porque a gente vê muitas vezes nos enterros, nos velórios, as pessoas desesperadas, muitas vezes, porque não tiveram tempo de pedir um perdão, uma desculpa. E na realidade é uma ignorância enorme, no bom sentido. Damos essa continuidade. O que morre, o que é perecível é o nosso corpo físico. Já está provado, a gente tem a mediunidade, as comunicações, que a nossa alma, essa parte inteligente, continua. Se torna um espírito lá na erraticidade, quando ele está lá no plano espiritual. E logo em outra missão, a pedido dele, estamos aqui ou em outro mundo, novamente. Há crianças que têm sentimento, que sabem onde morou, e os familiares vão lá, existe o local, existiu aquelas pessoas, e ela sabe que ela nasceu naquele local. Crianças, mal ou mal falando. Então sim, damos continuidade. Isso é libertador no sentido do desespero. Muitos dizem que os espíritas são frios, né? Muitas vezes não choram. É que nós entendemos a coisa, não há um fim. Há um fim do corpo, são os despojos. Como usamos uma roupa e não presta mais, jogamos fora. É assim. Jesus mesmo, não é mesmo? Se a gente observar bem as frases, o que ele diz, ele já começou dizendo que o reino dele não era desse mundo. E em espírito ele se manifestava, ele teve as aparições dos apóstolos. O que é não ter paz de espírito? Isso é fácil, né? Portanto, paz de espírito é basicamente sentir-se calmo e lúcido e não ser sobrecarregado por preocupações, estresse, ansiedade. Isso não significa que você não tenha desafios e problemas com os quais lidar, mas que é capaz de abordá-los de maneira calma e ponderada. É aquilo que eu falei de organizar nossos pensamentos, não é mesmo? Temos que tentar, pelo menos, organizar nossos sentimentos para que a gente não misture as ansiedades, os medos com situações aqui do plano físico. O que fazer para acalmar o espírito, ou acalmar uma mente, ou um espírito perturbado? De início, conversar com Deus. Ele é nosso Pai, não é mesmo? Nosso Pai maior. Não precisamos, muitos vão em templos colocar roupas. Não. Lá no Evangelho, Jesus orienta e ensina: se quiseres falar com o seu Pai, vá aos seus aposentos, tenha uma conversa franca com Deus.
Praticar a gratidão. Tudo que movimentarmos com amor, com simpatia, com carinho, estamos exercendo essa gratidão e essa paz. Tudo que a gente fizer de bom, retorna. A gente pode até não ter essa sensibilidade no momento, mas retorna. Não quer dizer que vamos fazer uma barganha com Deus. Não, toma lá da cá. Não, eu vou ajudar. Não, nada dessa forma. Avaliar as expectativas, sempre avaliando as expectativas. Tudo que ocorreu na nossa vida, vamos avaliar. É uma forma de termos a nossa segurança, eu digo segurança íntima das nossas atitudes, das nossas emoções. Às vezes damos um pé em falso, acabamos nos entristecendo os nossos entes queridos. Às vezes até a vida a gente coloca fora, em perdições, em drogadições, ocorre. Fazer uma pausa. Sempre a palavra pausa, né, ela tem que ser dita assim uns 15 minutos mais ou menos, para que vale a pena, né? E temos que sim, de tudo, se tivermos sobrecarregados de pensamentos e trabalho, temos que sim encontrar um momentinho lá para a pausa. Movimentar-se, como falei antes, o movimento, tanto a ociosidade, que não é muito bom, o movimento também, o exercício da leitura é muito bom. A leitura é bom sempre, na realidade. E não vamos ficar muito ociosos. A gente sabe que isso, a gente carrega o nosso sistema circulatório, sanguíneo, quando somos sedentários demais. Vamos tentar evitar. Ah, mas eu tenho limitações. Não o suficiente. Eu conheci pessoas que movimentavam só os olhos. E eles eram muito inteligentes. Onde a paz se inicia? A construção da paz começa a partir de uma atitude pessoal, que pode se refletir em diversos campos da vida. No meio ambiente, na sociedade, na família como um todo, né? E na saúde coletiva, entre tantos outros locais. E quase encerrando, mas não tão, digamos assim, desesperançosos ou falta de esperança, vamos terminar como Jesus Cristo propõe a paz. Na realidade, eu deveria ter começado com essa frase, com essa pergunta. Tal como aqueles que viviam na época de seu ministério mortal, né? Ainda que não. Há alguns entre nós que procuram a paz física e a prosperidade como sinais do assombroso poder do Salvador. Às vezes não conseguimos compreender que a paz duradoura que Jesus promete é uma paz interior, nascida na fé, ancorada pelo testemunho, nutrida pelo amor e expressa pela obediência e pelo arrependimento contínuo. É o que eu disse. O auto-perdão, se não nos arrependermos, a gente não prossegue. É uma paz de espírito que nos ecoa do coração e na alma. Quando se vivencia e se conhece verdadeiramente essa paz interior. Não há temor pela desarmonia e discórdia do mundo. Sabe-se no fundo do coração que tudo está bem, considerando-se aquilo que realmente importa. Muitas vezes nos importamos com coisas fúteis e pequenas demais e não olhamos os irmãos ao nosso lado, a nós mesmos, a nossa saúde, tanto física como espiritual. E isso na realidade é o que importa. E uma frase pequena, não é mesmo? Mas grandiosa no conhecimento.
não há paz no pecado. Vamos, não é mesmo, exercitar essa paz? Vamos tentar perdoar mais? Não é fácil. Temos os nossos ressentimentos, né? Isso é uma coisa muito latente em nós, temos, mas vamos tentar afastá-los cada vez mais de nós e exercitar o perdão. Obrigado pela paciência de me ouvir e pelo carinho. Elevamos então, agora para o encerramento, o nosso pensamento ao bondoso Pai, por ter nos propiciado esse momento de união, de reflexão. Também agradecemos ao Mestre Jesus pelo norte que nos deixou, nos orientando através do seu Evangelho. Rendendo agradecimento também ao nosso patrono da casa, Francisco Valdomiro Lorenz, aos nossos mentores e aos nossos espíritos protetores. Que possamos, logo após o término dos trabalhos, sairmos dessa casa bendita de oração, mais leves e levando daqui aquilo que viemos em busca. Muita paz e muita luz a todos nós. Que assim seja.